Olá a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouco de melhoramentos de plantas visando resistência a insetos, onde esse episódio faz parte de um projeto maior denominado Mulheres Agro UFV-CRP, série Áreas de Atuação da Agronomia. Então aqui nós vamos conhecer hoje uma das áreas tão importantes na agronomia, que é o melhoramento de plantas visando resistência a insetos. Bom, meu nome é Maria Elisa, sou professora da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, doutora em genética e melhoramento de plantas. A minha linha de pesquisa é melhoramento visando resistência a insetos. Bom, então, primeiramente, a gente tem que entender o que é melhoramento de plantas. Melhoramento de plantas é a arte e ciência que visa a modificação genética das plantas para torná-las mais úteis aos homens, animais e ambiente. Onde, dentro da nossa história da agricultura, os homens, e mulheres já vinham fazendo melhoramento, mesmo sem saber, onde selecionava as melhores plantas, selecionava as plantas mais produtivas, as que se destacavam dentro de uma lavoura e iam reproduzindo, chegando então a obter os produtos finais. Bom, então o melhoramento de plantas é uma área extremamente bonita, extremamente importante, e ela se divide em ramos, onde nós vamos ter melhoramento de plantas na parte agronômica, outra parte focando doenças, estresses, ambientais aqui, focando, por exemplo, água, chuva, ou outros intempéries, que pode ocorrer durante a cultura, e também insetos. Onde nós vamos ter em outros momentos falar, sobre o melhoramento de plantas, focando características agronômicas. Aqui a gente foca muito na parte produtiva, na parte do produto final. Esse produto vai ter um peso maior, ele vai ter um tamanho maior ou menor. Então, focaremos nas partes agronômicas da planta, Também nós temos melhoramento de plantas visando resistência a doenças, onde nós temos, dentro de todas as culturas agrícolas, muitas doenças e, consequentemente, trabalhando para tornar a planta mais resistente. Como eu disse anteriormente, também podemos ter melhoramento de plantas visando a resistência ao estresse, principalmente estresses hídricos, onde não temos capacidade de, por exemplo, estar irrigando naturalmente, contando apenas com a chuva, nós vamos ter uma planta mais resistente a essas intempéries que pode ocorrer. Também aí, é o que nós vamos falar hoje, melhoramento de plantas visando resistência a insetos, Nós sabemos que as pragas, elas causam inúmeros problemas, às culturas, consequentemente vai aumentar o custo de produção, tá? Então nós vamos conhecer um pouco de melhoramento de plantas nesse episódio de hoje. O que é então, pessoal? Nós chamamos de resistência de plantas a insetos, É a soma relativa de qualidades hereditárias apresentadas pela planta, as quais influenciam o grau de dano causado pelo inseto. Bom, outra conceito, nós temos que a planta resistente é aquela que, devido à sua constituição genotípica, é menos danificada que uma outra em igualdade de condições. Ou seja, uma planta para ela ser resistente, ela tem que ter características genéticas, e essas características genéticas dos genes, elas têm que ser hereditários, passar por seus descendentes, aos seus filhos, vamos dizer assim, de forma mais simples, aquela característica de resistência. Onde a resistência ela é comparativa, vou falar um pouquinho disso, como nós fazemos nossos testes, a gente sempre tem que ter uma planta que ela é suscetível, que ela é muito atacada, e assim nós conseguimos ter um padrão de comparação. Então, o que caracteriza uma resistência de plantas a insetos, Ela tem que ser relativa, onde nós temos que comparar com uma planta que seja mais suscetível, mais atacada,
Essa resistência ela é hereditária, ela tem que ser passada para os seus descendentes, ou seja, a característica de resistência é controlada por genes e, consequentemente, vão ser passados, né, nos nossos cruzamentos. E ela é específica também de acordo com a espécie. Vamos, por exemplo, quem conhece a tuta absoluta, né, que é a traça do tomateiro, nós vamos ter, por exemplo, tomateiros resistentes à tuta, e esse mesmo tomateiro não quer dizer que ele seja resistente à mosca branca, por exemplo, a Venisia tabácea. Então, ela é muito específica para cada tipo de inseto, porque cada um tem uma forma de alimentação, uma forma de estar atuando, né? A gente vai falar de estar se alimentando da planta. E determinado por condições ambientais, né? O ambiente, lembram lá que a gente fala genótipo é igual ao fenótipo, mas o ambiente está influenciando. Por exemplo, a chuva pode estar reduzindo, né, a população de insetos no campo naquele momento, e não necessariamente vai ser ligada à parte genética, né? Nós vamos ter que observar isso também. Bom, então, pessoal, como que a gente define? Uma planta é 100% resistente a todo o tempo? Não, tá? Por isso nós temos os graus de resistência. A planta, ela pode ser imune, né? Ela pode ter uma alta resistência, ela pode ter uma resistência moderada, ela pode ser suscetível, mas ela pode ser altamente suscetível, altamente atacada. Então, Lara, veio trazer essa classificação de forma que conseguimos, principalmente quando a gente trabalha com um grande número de plantas diferentes, a gente consegue ranquear, colocar cada tipo de planta em uma dessas, o que nos permite o quê? Continuar trabalhos mais refinados e, consequentemente, com menor número de plantas, menor número de acessos que a gente fala, menor número de tipos de espécies, fica mais fácil. Então, o grau de resistência, para que é importante definir o grau de resistência de uma planta a insetos? Eu consigo, então, saber classificar aquele número grande de espécies que eu estou trabalhando dentro desses graus e, consequentemente, selecionar um grupo menor. Por exemplo, eu trabalho com 3 só autorresistentes e eu consigo trabalhar mais fácil os meus cruzamentos, por exemplo. Bom, então nós testamos, vocês podem ter curiosidade de procurar trabalhos científicos relacionados à resistência de plantas, vocês vão ver que existem inúmeras formas de estar testando, mas lembrando aquelas características, que ela é comparativa, ela é relativa, né, e comparativa, ela é genética. Então nós podemos avaliar quanto aos insetos, né, a população, a gente avalia a preferência dessa população de chegar até aquela planta ou não, onde uma planta menos atacada, a gente já tem uma pré-classificação dela ter algum grau de resistência. A oviposição desse inseto também nós usamos para medir a preferência, o quanto que ele se alimenta ou não se alimenta da planta, qual que é o peso, né, e o tamanho desse inseto ao se alimentar dessa planta, porque imagine, né, o inseto chegando em uma planta, ele começa a se alimentar, mas aquele alimento não é palatável, não é saboroso. Então, vai ter repercussões no seu peso, no seu tamanho, ou ele vai morrer, ou ele vai reduzir a fecundidade, a fertilidade, ou ele vai parar de se alimentar e vai procurar uma outra planta, né? Também nós podemos medir, né, características, né, dessa resistência na própria planta. Por exemplo, a produção dessa planta ela caiu com o ataque desse inseto, ela aumentou? Será? Porque ela pode ter sido estimulada a produzir mais folhas. A qualidade do fruto caiu, porque mosca branca, por exemplo, ela vai causar um amadurecimento precoce do tomateiro, né, nos frutos. Então, o fruto não está totalmente apto para a colheita, mas ele vai estar com a coloração mais vermelha. Será que tem o sabor é igual, né?
Bom, então quais as etapas do programa de melhoramento, né? Primeiramente, pessoal, eu tenho que conhecer minha cultura, eu tenho que conhecer como que as fases fenológicas da cultura, qual que é a fase, né? Quanto tempo ela está na fase vegetativa, quanto tempo ela atinge a parte reprodutiva. E além disso, eu tenho que conhecer a minha praga-chave, né? Tão importante aqui, como que ela age na planta, qual a preferência dessa praga pelo ponteiro, pela folha, né? E aí nós vamos partir para processos mais refinados, que é a seleção, geralmente de parte de um grande número de plantas, espécies, e consequentemente vai refinando a nossa seleção. Definindo também o tipo de resistência, né, que é por preferência, é por mortalidade, o que nós vamos definir esse tipo de resistência? E assim estudar as causas tão importantes, se elas são causas químicas, morfológicas da planta, né? E assim estruturar todo o programa, definindo então o método. Então aqui é o que eu sempre falo, o melhorista ele não trabalha sozinho, né? Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. O que seria isso? Isso é excelente, porque a gente trabalha com pessoas diferentes, nós trabalhamos com especialistas tanto em pragas, mas também na parte, né, fitotécnica. Isso permite uma interação muito grande. Nós trabalhamos com muitos profissionais químicos para a gente definir se a resistência tem uma causa química ou morfológica. Então, isso nos permite uma interação grande com toda a equipe, né, onde nós não podemos trabalhar sozinhos no melhoria. Assim, pessoal, nós temos os métodos genéticos que vão depender de dois fatores, né? Do tipo de reprodução da planta, como que essa planta se reproduz, ela se reproduz, ela é uma planta autógama, ela é alógama, e também do tipo de ação gene que condiciona a resistência da planta a inseto, quantos genes estão, né, controlando essas características, como é o tipo de resistência, isso aí nós vamos ter que entender para definir o método genético. Sim, nós vamos ter vários tipos de métodos de melhoramento de plantas usando resistência a insetos, onde o primeiro, né, um dos mais utilizados, é o retrocruzamento, onde nós temos genitor, a letra A, genitor recorrente, que é aquele que já apresenta características agronômicas, e o nosso genitor doador, que é o B, que nós vamos ter como característica de resistência. Tá? Então aqui nós vamos ter um tomate totalmente agronômico, com cor, vermelho e tamanho, e eu vou cruzar com o doador, que é um tomate que apresenta alguma resistência a insetos. Tá? Então aqui nós vamos ter nossa F1, né, a nossa primeira geração aqui, de um tomate que não vai estar totalmente ligado às características agronômicas, né? Algumas características agronômicas vão ser perdidas. E daí, nós fazemos mais um retrocruzamento, que é voltar a cruzar o meu genitor recorrente. Também nós tivemos a seleção massal, uma das mais antigas, né, da nossa história da agricultura. É um método que você planta, né, que tanto números de espécies diferentes, de acordo com o objetivo, que no nosso caso é resistência, que é a resistente a inseto, eu seleciono, eu tenho a população melhorada. Também, né, fusão de gametas muito geneticamente distintos, né, diferentes, nós vamos ter um indivíduo heterozigoto, e aí eu já parto para um avanço que é a comercialização. Também nós vamos ter a seleção recorrente, que é o método que obtém a pessoa da progênie, avalia essa progênie, recombino, né, desde que eles cruzem, e vou obter a minha segunda geração. Isso eu vou fazer 5 ou 4 a 6 vezes esse ciclo, essa seleção recorrente. Bom, no caso, pessoal, nós temos limitações ao melhoramento convencional, né, que é esse melhoramento clássico, restrita ao uso de fontes de resistência das espécies, né, às vezes não vou ter tantos fornecimentos de espécies diferentes, necessidade de cruzamento de muitas plantas durante gerações múltiplas,
o longo tempo, então, para obter a variedade e, às vezes, pode ocorrer a transferência de porções indesejadas do genoma. Então, a opção que a gente tem, né, o melhoramento clássico, é usar a engenharia genética, né, a transformação de genes mediados por agrobactérias, transferência direta de DNA para o protoplasma e transformação por aceleração de partículas. Onde que nós temos hoje resultado dessa engenharia genética? São os nossos transgênicos, né, milho, tanto que soja, né? Essa espécie nós vamos ter espécie transgênica, a espécie principal de transgênica visando resistência a insetos é o milho, né? Onde nós vamos ter a resistência juntas às unidades de cristais que vão levar resistência a insetos. Mas também nós temos outra ferramenta que é a biologia molecular, com os marcadores moleculares, né? Onde aqui chamamos então de biologia molecular, algo mais refinado, que vão trabalhar muito bem na resistência a insetos e doenças. Bom, então como eu posso me tornar um melhorista, né? Eu tenho que conhecer os métodos de melhoramento, as formas de avaliação em cada caso, tá? E como que eu posso fazer, né, durante minha graduação, conhecer essa área do melhoramento? Fazer estágios na área vai permitir vocês conhecerem as diferentes formas de avaliação que existem. Pode também estar fazendo após, né, a graduação, realizar uma pós-graduação em programas na linha de pesquisa em melhoramento genético e melhoramento de plantas, tá? Eu posso ser um autônomo melhorista, eu posso formar em agronomia e, por curiosidade, por observação, me tornar um melhorista autônomo mesmo, fazendo, né, aquele meu banco de sementes, meu banco de hemoplasma e partir logo, né, após definir as espécies, nós vamos ter que fazer registros, né, junto ao Ministério da Agricultura, mas nada me impede de estar trabalhando como autônomo, né, sendo melhorista. Também nós vamos poder, os melhoristas podem atuar nas empresas privadas, né, seja sementes, onde nós temos muitos produtos hoje sendo lançados quanto à resistência a pragas, e também as empresas públicas, tá? Além disso, muita dedicação e paciência, porque o melhoramento às vezes é lento, não no primeiro ciclo da cultura eu já vou ter uma espécie melhorada, pode levar anos, né? No caso o café, por exemplo, o melhoramento de café visando resistência a pragas, pode gerar em torno de 10 anos, porque é uma cultura específica, né? O que é diferente de uma olerícola, o melhoramento pode ser um pouco mais rápido, mas mesmo assim eu tenho que esperar, ao fazer um cruzamento, eu tenho que ter paciência para esperar o fruto, para obter as sementes, fazer um replantio, esperar então a minha semente germinar. Mas é uma área muito linda, uma área muito ampla, uma área extremamente importante, como outras da área da agronomia, ok? Espero que vocês tenham gostado, se interessado um pouco no melhoramento de plantas. Em breve teremos, né, mais informações das nossas diferentes áreas de atuação da agronomia, ok? Até em breve.